Salve família da Fisioterapia Pélvica, sejam todos muito bem-vindos ao canal mais uma vez para falar hoje desse que talvez seja um dos temas mais pesquisados da internet, que certamente é um dos que mais tem informação e tanta desinformação, que é orgasmo e ejaculação. Quais são as condições necessárias para o orgasmo? Como que ele funciona? Como que funciona o orgasmo masculino e a ejaculação masculina? Ejaculação feminina afinal é verdade ou é mito? E se for verdade, qual é o segredo por trás? Todos preparados? Porque esse hoje vai ser o tema da nossa aula relâmpago. Vem com a gente? Todos prontos então, lápis e papel na mão, porque a nossa aula relâmpago de hoje vai falar sobre orgasmo e ejaculação. E para a gente começa com aquela pergunta que quem já é nosso aluno, quem segue o canal aqui já conhece. Por que as pessoas fazem sexo? As pessoas não fazem sexo para se reproduzir, com certeza. Ninguém olha para o outro e diz vamos nos reproduzir. As pessoas fazem sexo porque é bom. Elas fazem sexo por, como a gente chama, prazer. Esse é o motivo real da gente fazer sexo. A reprodução é alguma coisa que vem na sequência, né? As pessoas fazem sexo para estar junto com outra pessoa. É o jeito mais intenso que das pessoas têm de estar junto, né? Agora, quando a gente fala em prazer, né? O que a gente precisa para sentir o prazer, afinal de contas? E reparem que o verbo que a gente usa ali, sentir, né? Para ter prazer, a gente precisa de sensibilidade. E sensibilidade vai ser a palavra-chave que vai nos acompanhar até o final do vídeo hoje. Porque para ter um bom sexo, a gente precisa de uma boa sensibilidade. Quando a sensibilidade está baixa, aí não tem graça. E quando a sensibilidade está muito alta, dói. Então, essa modulação da sensibilidade do jeito certo é que vai ser importante para levar a gente para entender como que o sexo funciona da melhor forma e como que funciona dali para frente o final do ato, que é o orgasmo, satisfação e tudo que vem dali para frente. Agora, para sensibilidade, a gente precisa de sensores e o corpo tem esses dois sensores muito bonitinhos, muito interessantes. Se vocês quiserem chamar esse aqui de pênis, esse aqui no clitóris, não faz diferença nenhuma, eles são iguais, né? A mesma anatomia, tem os chamados corpos cavernosos, corpo esponjoso, aqui é a mesma coisa, né? Que o corpo esponjoso das meninas ele é bipartido aqui na parte de baixo, adaptação aí para penetração, etc. Mas esses sensores eles têm uma característica bastante interessante deles. A gente precisa do mínimo de sensibilidade possível durante o dia. Se a gente tivesse o dia todo com aquela sensibilidade alta, né, da excitação durante o ato sexual, isso seria desconfortável, iria incomodar. Então, a maior parte do tempo esse sensor fica no estágio off, desligado. Mas durante a excitação, quando a gente vai usar para o ato sexual, ele vai para o estágio on. Agora, esse estágio on tem dois estados aqui de ligado, né? Ele tem ligado, digamos assim, numa primeira fase, num 110 volts, e depois vai lá para 220 volts, que é o ligado com a maior sensibilidade possível. Agora, como é que o corpo faz para aumentar a sensibilidade desses sensores? O segredo está na quantidade de sangue. Quanto mais sangue dentro do sensor, trancado ali dentro, maior é a sensibilidade. Para isso, a gente vai olhar para o mecanismo da congestão e da ereção, que funciona assim. Isso aqui são os corpos cavernosos, corpo esponjoso, eles têm esses nomes por causa desses buraquinhos aqui, né, que são essas cavernas que vão se encher e esvaziar de sangue conforme a necessidade, conforme a demanda. Agora, repare que as artérias, que são esses tubos em vermelho, são os que levam o sangue para os corpos cavernosos e para o corpo esponjoso, eles vêm aqui no meio, né? Enquanto que as veias, que é o retorno do sangue, são aqui na periferia, são aqui por fora. Então, assim, o sangue vem pelo meio e volta por fora, volta na periferia. Conforme a resposta sexual vai acontecendo, então a primeira coisa que acontece quando a gente precisa, né? Durante a excitação, desce um comando aqui do encéfalo, abre os corpos cavernosos e a gente tem, então, esse momento que enche de sangue, as caverninhas ficam todas cheias de sangue e com isso aumenta a sensibilidade, porque quanto mais sangue dentro do sensor, maior a sensibilidade. Agora, interessante, isso aqui é o estágio, digamos, 1, 110 volts. As caverninhas se abrem e enche de sangue. O sangue está entrando por aqui pelo meio e voltando pela periferia aqui por fora. Agora, o legal é que se a gente olhar de pertinho, essa parte externa do sensor, tem um pedacinho do clitóris aparecendo aqui, ó, o corpo esponjoso do clitóris está aparecendo aqui, por cima dele, desse lado foi removido, mas por cima dele tem um músculo aqui, um músculo bulbo cavernoso aqui por cima do clitóris. E no pênis, lá nos meninos, a mesma coisa, se a gente olhar aqui por baixo, tem músculo aqui em cima do corpo cavernoso do corpo esponjoso, igualzinho acontece nas meninas, que é por cima do corpo cavernoso, por cima do corpo esponjoso, do clitóris e do pênis. Se a gente olha ainda mais de pertinho esses músculos, vamos ver em corte agora, que a gente chama anatomia, a gente corta como se cortasse ele aqui e virasse de frente para vocês, tá? A gente tem aqui ó, o corpo cavernoso,
corpo esponjoso, outro pedaço do corpo esponjoso do outro lado e o corpo cavernoso do outro lado ali. Por cima de cada um tem músculo, músculo estriado esquelético, músculo voluntário, né? E dos meninos, quando a gente corta aqui, então a gente tem lá, ó, corpo cavernoso com músculo, corpo esponjoso no meio com músculo e outro corpo cavernoso com músculo aqui. Esses músculos, quando estão em forma de C, exatamente por cima das veias, aí é que fica interessante, porque vocês imaginam que agora o sangue está chegando, encheu de sangue ali, né, para aumentar a sensibilidade, mas não está aquela Brastemp toda ainda está mais ou menos cheio de sangue, não está explodindo de sangue, né? Agora, o interessante é que nesse momento aqui, como a gente tem músculo em volta, quando esses músculos começam a contrair em C em volta do corpo cavernoso do corpo esponjoso, eles trancam, eles bloqueiam o sangue ali dentro, né? Nas veias. Agora imagine então que agora o sangue está chegando a rodo pelas artérias, mas não está conseguindo sair pelas veias. Agora não é simplesmente enchendo de sangue, agora já começa a aumentar a pressão ali dentro. Tem sangue quase que demais ali dentro, né? Então imagine que se esses músculos contraem, eles contraem vigorosamente durante o ato sexual. Isso aqui é um exame que chama eletromiografia, a gente usa muito em fisioterapia pélvica, para vocês terem uma ideia, e mostra mais ou menos ali como é que é a contração, o trabalho de um músculo, né? Na tela, faz um gráfico ali pra gente. Isso aqui é um músculo relaxado, ó. Quando ele está relaxado, a linha está aqui embaixo. Quando o músculo contrai, sobe a linha. Isso aqui, pessoal, é uma resposta sexual. Agora vejam como essa musculatura contrai violentamente durante o ato sexual aqui, né? E o orgasmo ali no final contrai mais forte, né? Mais ritmado ainda. Uma contração bastante importante, bastante interessante desses músculos do assoalho pélvico, né? Agora, como é que funciona, né? Afinal de contas, essa é a nossa próxima pergunta agora, como é que funciona o sexo em si? O ato sexual, se a gente for juntar e contar uma historinha toda, tá? Tudo tem que começar com o desejo, com a vontade, né? Então tem várias coisas para ativar a vontade na gente. Pode ter um estímulo visual, olfativo, gustativo, auditivo, imaginário, tátil. Então qualquer tipo de estímulo erótico, uma coisa que chame a atenção da gente do ponto de vista sexual. O que todos esses estímulos aqui, independente de qual for, tem em comum é que eles vão ativar uma área aqui, ó, encefálica, lá no cérebro, lá dentro, tá? No mesencéfalo mais propriamente aqui. E essa área aqui vai acabar então mandando um comando aqui para baixo, que é onde interessa pra gente, fazendo o quê? Abrindo os corpos cavernosos, relaxando aquela musculatura lisa dos corpos cavernosos, deixando as caverninhas abertas. Lembra no estágio 1, as cavernas estão abertas, diferente do estágio off, que as cavernas estão fechadinhas, quase sem sangue ali dentro. Então as cavernas se abrem, enchem de sangue e aumentam então a nossa sensibilidade. Estamos no estágio 110 volts ainda. A gente aumentou um pouco a sensibilidade no fenômeno que a gente chama de congestão. Está congestionado, não é ereção ainda, só congestionado. Aqui para frente fica legal, porque quando aumenta a sensibilidade, né, tecnicamente a gente diz que aumenta os reflexos também. Você imagina que o teu sensor está mais sensível agora. Nesse momento, todas as pessoas, qualquer bichinho vai procurar estímulo. Então quando encosta no sensor, a gente tem um reflexo. O reflexo faz o quê? Faz músculo contrair. Então essa musculatura do assoalho pélvico contrai. A gente viu na eletromiografia durante o ato sexual, ninguém precisa ficar parado para pensando, né? Ah, contrai, músculo contrai durante o sexo. Não precisa, a musculatura contrai por si só, é uma contração automática. Apesar de ser um músculo voluntário, um músculo estriado que a gente chama, mas é uma contração automática, automatizada, tá certo? Então, a partir desse momento aqui, então, que a gente tem o estímulo, a musculatura contrai. Quanto mais o músculo contrai, mais sangue ele tranca dentro dos corpos cavernosos do corpo esponjoso. Então aquela congestão começa agora a virar uma coisa diferente. Ela começa a virar ereção. Ereção, que é uma congestão muito forte. Agora a gente está chegando no estágio 220 volts aqui de sensibilidade e de quantidade de sangue dentro dos corpos cavernosos do corpo esponjoso. Porque reparem, se na congestão ele está cheio de sangue, mas na ereção agora a musculatura está contraindo em volta das veias, na congestão o sangue ainda chega pelas artérias, mas ele volta, ele vai saindo pelas veias, como se fosse um balão furado, né? O ar entra por um lado e sai pelo outro. Agora não. Agora, quando os músculos contraem em volta das veias, eles trancam a saída do sangue. Então, o sangue entra pelas artérias, que são profundas, mas lá na periferia, quando os músculos contraem, eles trancam o sangue ali dentro. O sangue está chegando a rodo, não está conseguindo sair, a pressão interna do sistema aumenta, e agora a gente tem muito sangue trancado ali dentro. Agora não é só simplesmente o aumento da sensibilidade da congestão, a gente já tem não só cheio de sangue, explodindo de sensibilidade, a gente já tem ereção. Com a ereção, como a gente vai ver, vão acontecendo a lubrificação, aquela contração dos músculos de dentro do canal vaginal, por exemplo, aumentando a pressão intravaginal, né, que vão aumentar então e manter a sensibilidade. Essa fase do platô descrita ali, que o pessoal fala, né, dos estudos de
resposta sexual. É interessante porque então, cada vez que o músculo contrai, ele aumenta a sensibilidade, que faz contrair ainda mais, que aumenta a sensibilidade, que faz contrair ainda mais, que aumenta a sensibilidade, faz contrair ainda mais, a gente vai buscando mais estímulo e mais sensibilidade, mais contração, mais sensibilidade, mais contração, alguma coisa vai ter que surgir para resolver essa situação. E essa coisa que surge para resolver essa situação aqui é o orgasmo, que é um estímulo, né? Ele vai partir lá de uma parte mais alta da medula T10L2 aqui, não é S2, S4, como a parte da excitação em si, né? E no orgasmo que a gente vai ter, a gente tem contrações rítmicas, né, de várias estruturas aqui do assoalho pélvico também, os músculos do assoalho pélvico superficiais, profundos, e tem contração em volta da próstata, de esfíncter, e uma série de coisas que vai acontecer. E nos meninos aqui, né, o que a gente vai ver, por exemplo, como é que é o sêmen, né? O sêmen é composto de 3 componentes, tá? O espermatozoide é só fabricado no testículo, ele não é nem armazenado aqui. Então o testículo não tem um monte de espermatozoide lá dentro, ele só fabrica. Os espermatozoides são armazenados nessa parte que a gente chama epidídimo, tá certo? Ficam armazenados aqui. Essa é uma bolsinha que tem do lado do testículo ali dentro da bolsa escrotal. O que acontece durante a excitação, né, pertinho do orgasmo dos meninos principalmente, é que a contração de músculos lisos aqui em volta, principalmente o músculo cremastérico que a gente chama, né, vai forçar esses espermatozoides aqui pelo ducto deferente a se armazenarem nessa ampola pequenininha que tem aqui em volta, a ampola do ducto deferente, tá? Então os espermatozoides ficam aqui esperando o momento certo para se juntar com o resto dos componentes do sêmen. Aqui do lado, tá, tem a vesícula seminal. A vesícula seminal, ela fabrica o gel, aquele gel esbranquiçado, né, grosso, espesso, que realmente forma o sêmen. Agora, esse gel existe para os espermatozoides chegarem todos juntos lá no final, lá no colo do útero, né, para eles chegarem juntinhos. Se fosse água, ou sêmen, espermatozoide com água, espalhar para tudo quanto é lado não ia funcionar muito bem. Agora, esse gel vai juntar todos os espermatozoides e permitir que eles cheguem lá no colo do útero. E que tenha mais dificuldade de escorrer para fora também depois do ato sexual, né? Agora, esse gel, então a gente tem espermatozoides, 20% do sêmen, né? E o gel aqui, mais ou menos uns 40% do sêmen, tá? Fora isso, a gente tem mais uma outra parte aqui, que é a próstata, ela fabrica o líquido prostático, que é o solvente desse sêmen aqui, tá? Solvente do gel especialmente. Por quê? Porque se os espermatozoides chegam junto no gel, fica que nem a formiga dentro de uma gotinha d'água, não consegue sair. Então alguma coisa tem que dissolver esse gel. Então a próstata, o líquido prostático, o que ela faz, na verdade, é fabricar esse solvente, tá certo? Para o líquido prostático, dissolver o líquido prostático e liberar os espermatozoides. Tudo isso acontece com mais ou menos 3 a 4 minutos para catalisar essa reação química. Então, durante a ejaculação, né, esses músculos, principalmente o músculo bulbo cavernoso dos meninos que fica aqui embaixo, vai contrair vigorosamente aqui, tá? Ele contrai com toda a força e funciona tipo bomba sucção e ejeção, para quem é da engenharia aí. Então, ele vai puxar aqui e misturar os 3 componentes, vai puxar o gel das vesículas seminal, vai puxar os espermatozoides aqui da ampola do ducto deferente e vai puxar o líquido prostático. Vai misturar tudo aqui dentro da próstata. Esse milkshake final desses 3 componentes é, enfim, o sêmen completo agora. Né? Ele não pode, claro, catalisar a reação do solvente agora, porque senão ele já dissolve nesse segundo agora e vira água. Aí estraga a brincadeira toda. Então, o líquido prostático ele atrasa em torno de 3 a 5 minutos para dissolver. Você já deve ter reparado isso. O sêmen com o tempo dissolve e fica aguado, né? Essa é a ação do líquido prostático. Esses 3 componentes juntos com essas contrações violentas, vigorosas aqui do músculo bulbo cavernoso, finalmente então vão ejetar, vão fazer, né, a pirotecnia aqui. E lembrem, né, a força da ejaculação aqui, a quantidade de líquido que tu consegue expulsar depende da força de músculo estriado esquelético do músculo bulbo cavernoso que está aqui embaixo, que é uma coisa que se treina com fisioterapia pélvica. Tá certo? E nas meninas como é que funciona? Nas meninas a gente vai ver, não é muito diferente disso aqui, mas tem uns segredinhos a mais, tá? No momento do orgasmo também liberado esse hormônio, a prolactina que vai ser responsável pelo período refratário, que é aquele tempinho que varia de pessoa para pessoa, tu tem que parar um pouquinho, não consegue continuar o ato sexual naquele momento, tá? Tem gente que libera tão pouquinho a prolactina que nem percebe isso. São aquelas pessoas que têm orgasmo múltiplo, então emenda 1, 2, 3 orgasmos um atrás do outro, porque praticamente não tem período refratário, né? Então o orgasmo ele vai desencadear a fase da resolução, que a gente chama, que é onde tudo vai voltar ao normal. Então a gente tinha ereção, cheio de sangue, nesse momento aqui acontece o que agora? Então, a musculatura lisa dos corpos cavernosos vai começar a contrair, enquanto que a musculatura estriada que está em volta dos vasos ali relaxa, né, deixa o sangue
venoso voltar, né, pro seu para o seu caminho normal, né, começa a esvaziar e rapidamente a gente tem essa diminuição aí da ereção para congestão e voltando tudo a estaca zero, saindo do estágio 2 para o 1 para o 0, né, do 220 lá passando por 110 para o desligado o mais rápido possível, tá certo? Então vocês viram que o segredo de tudo, né, tá nessa fase que a gente chama de excitação. E a excitação a gente pode dividir então em 4 capítulos para entender bem direitinho como que ela funciona, tá certo? Que é mais ou menos assim. Primeiro capítulo, realmente, ereção, tá? Então, ereção, lembrem, depende da quantidade de sangue dentro do sistema. Quanto mais sangue bloqueado e trancado dentro do sistema, melhor. A gente tem 3 estágios, né? Tem o estágio 0 desligado e aí passa pelo estágio 1 a congestão, que basicamente vai ser um fenômeno neurológico fazendo com que se encha de sangue. A gente ainda não tem o bloqueio da parte venosa, que vai acontecer mais para frente, dependendo de músculos estriadoesqueléticos, dos músculos do assoalho pélvico, especialmente músculos superficiais do assoalho pélvico, né? Então, o sistema circulatório, que era o balão furado aqui da congestão, a musculatura do assoalho pélvico bloqueia essa saída de sangue daqui, né? Quando ela está funcional, quando ela está forte, ela tranca as veias e daí esse balão vai aumentando cada vez mais a pressão ali dentro. A gente sai do estágio de congestão, vai para a ereção. Quanto mais sangue dentro do sistema, trancado aqui dentro, maior a sensibilidade, mais fácil de chegar no orgasmo, né? A contração dos músculos do assoalho pélvico, então, segundo capítulo para a gente muitíssimo importante que vai fazer a ereção funcionar, são esses músculos contraindo por cima dos corpos cavernosos do corpo esponjoso e contraindo aqui também os músculos profundos do assoalho pélvico, levantadores do ânus, contraindo para diminuir aqui o espaço intravaginal, apertando o canal vaginal, empurrando então o pênis ou qualquer outro objeto aqui contra o clitóris que vai estar passando aqui em cima, né? Então, musculatura muito importante para te dar sensibilidade no momento do ato sexual. Tanto os músculos superficiais quanto profundos precisam estar funcionais e bem treinados para a gente ter prazer suficiente, para ter sensibilidade suficiente durante o ato sexual. Terceiro capítulo importante para a gente, então, lubrificação. Né? Lubrificação a gente tem 3 partes, tem as glândulas de Bartolin aqui fora, que vão fazer aquela lubrificação bem na entradinha, no comecinho aqui, ó. Tá? Então, no começo da excitação feminina, quando fica aquele óleozinho transparente, né, bem delicado, bem na entradinha, a lubrificação só da entradinha. A glândula de Bartolin faz só isso, ela não faz nem 10% da lubrificação toda de uma mulher durante a excitação. A maior parte da lubrificação intravaginal, aquela lambança toda que está lá, não é da glândula de Bartolin, né? Essa aqui vem de fora, ela depende de músculo bulbo cavernoso que vai espremendo as glândulas durante a excitação, né? Por isso que quando os músculos começam a ativar é que essa glândula começa a secretar o conteúdo dela. Tá? Agora, a lubrificação principal das mulheres, ela vem aqui ó, da mucosa, das paredes vaginais aqui. Então, essa mucosa está sempre transudando líquido. 24 horas ela está transudando um pouquinho de líquido. É uma mucosa, a mucosa está sempre molhada. Por isso que calcinha tem forro, né? Sempre fica um pouquinho de transudato ali. Só que durante a excitação, as paredes vaginais, ela incha. Né? Então, essas paredes incham, então aumenta muito o transudato. Então, grande parte da lubrificação feminina vem, na verdade, aqui dessas paredes vaginais, desses líquidos da parede vaginal, né? Outra parte fundamental vem do útero, porque essa mucosa do útero aqui, ela faz uma espécie de uma graxa branca, viscosa, né, altamente viscosa, que vai se misturar aqui com esse líquido das paredes vaginais. Esse aqui é muito pouco viscoso, é bem líquido. Esse aqui não, esse é bem grosso. A mistura dos dois é que dá a lubrificação perfeita. Então reparem que da lubrificação feminina o mais importante é o que vem aqui do útero, tá? E nas próprias paredes do canal vaginal. Essa mistura dessas duas partes aqui vai dar a lubrificação perfeita, a maior quantidade, 90% da lubrificação da mulher durante a excitação sexual, tá certo? Lubrificante que menos importa pra gente aqui e que não tem nada a ver com a ejaculação, né, são as glândulas de Skinner, que o pessoal gosta de falar aí, né, as glândulas para-uretrais. Então isso aqui é a uretra, né, a gente vendo ela de lado, aqui está o furinho dela, então a uretra está aqui, ó. Então os dois ósteos das glândulas para-uretrais, eles estão por aqui assim, ó, né? E eles vão produzir no máximo, pessoal, a uretra feminina tem 2 a 4 centímetros, né? Vai produzir no máximo 1 a 2 gotinhas de lubrificante ali. É claro que isso não é responsável pelo fenômeno que a gente chama de ejaculação feminina, ou squirting, né? Que o pessoal fala hoje também, que é uma mulher que quando tem orgasmo, libera um jato,
né, de um líquido misterioso aí que ninguém sabe direito o que é. Esse é o nosso maior mistério agora. Ejaculação feminina existe sim. Vocês vão ver muitas meninas aí que realmente dizem que quando tem orgasmo tem essa liberação de líquido, né? Mas como que isso acontece, né? Quem que é o responsável, né? Para isso a gente vai olhar bem de pertinho a nossa quarta parte aqui, que é o movimento, né, os movimentos que o útero vai fazer. O útero se mexe ali dentro, o útero levanta aqui, ó, violentamente aqui, né, aumenta o tamanho do canal vaginal, tensiona todas aquelas estruturas, aumenta um montão a sensibilidade da parede vaginal aqui, e isso quando a mulher está pertinho do orgasmo principalmente. Quem prestar atenção, quando está bem pertinho do orgasmo, sente realmente que todo parece que o corpo puxa alguma coisa por dentro ali. Nesse momento aqui normalmente entra ar também. É normal entrar um pouquinho de ar, não tem problema nenhum, né? Dependendo de posição, dependendo do jeito que mexe, vai formar um vácuo aqui dentro. A gente costuma dizer que o sexo, quanto mais bem feito for, maior o risco de entrar um pouquinho de ar. Não se preocupe, esse ar vai sair uma hora, vai fazer barulho. Quando é que é problema o ar saindo da vagina? Aquela pessoa que não está durante o ato sexual. A pessoa que está caminhando na rua, fazendo compra, começa a entrar e sair ar da vagina. Né? Sai da piscina e escorre água de dentro do canal vaginal. Isso não é normal. Mas por causa do sexo, durante o sexo, não tem problema nenhum. Quem explicou pra gente o que acontece com esse útero, esse camarada aqui, a gente deixa a nossa homenagem aí, o Peck Van Andel, pesquisador holandês, é um lugar favorito dele aí na cidade dele, que colocou, né, essa mulher aqui num aparelho de ressonância magnética, tá? Para quem não conhece, então isso aqui é um corpo de lado, tá? Esse síntese público assim aqui da frente, o sacro ali atrás. Isso aqui, pessoal, é o útero dela. Então aqui é o útero, tá? E aqui é o canal vaginal. Então esse aqui é o comprimento do canal vaginal dela, mais ou menos aqui, tá certo? Agora reparem que durante a excitação, tá? Durante a excitação esse útero vai subindo. Olha como já está maior o canal vaginal aqui. Porque o útero literalmente está subindo, está indo para cima aqui, tá certo? Ó, repara na bexiga que está aqui, isso aqui branco é a bexiga, ó. Como o útero subiu, os intestinos subiram aqui também, né? E aqui, ó, pertinho do orgasmo, nessa última imagem que o Wander fez aqui, olha o tamanho do canal vaginal, como ficou bem mais longo, como esse útero foi lá para cima, puxou a bexiga toda. Agora, interessante é que quando esse útero puxa aqui a bexiga para cima, né? A bexiga está ali filtrando, pingando gotinhas que vêm lá dos rins. Os rins vão tirando a água do sangue, né? Transformando em urina e jogando ali para dentro da bexiga. Só que quando durante o ato sexual, pertinho do orgasmo, então principalmente quando tem uma curva completa, quando essa mulher chegou pelo menos perto do orgasmo ali, esse útero subindo desse jeito, né? Ele expande a bexiga aqui, vai formar como se fosse um vácuo ali dentro. Esse vácuo vai chupar os rins, vai transformar os rins no filtro a vácuo. Vai chupar o rim com toda a força e puxar esse líquido ali para baixo. Não parece urina, então é um líquido que fica meio transparente, esbranquiçado, não tem muita característica de urina, porque realmente foi filtrado muito rápido, né? Então as mulheres, quando elas têm ejaculação feminina, né, o fenômeno interessante é um outro artigo depois, mais tarde, mostrou, elas pegaram nove meninas que têm esse fenômeno da ejaculação feminina, elas têm orgasmo e liberam líquido, fizeram um estudo bem parecido com esse do Wander, só que com ultrassom, né? Então eles fizeram o seguinte, eles davam, faziam ultrassom, a menina tinha que ir no banheiro, fazer xixi, né, esvaziar a bexiga, fazer um ultrassom que a gente chama suprapúbico ali para ver a bexiga. Aí mostra a bexiga mais ou menos assim, né, que é praticamente vazia. Tá? Sempre sobra um restinho de urina, né, nunca fica totalmente vazia, quase sempre. E aí ela começa a provocar uma curva de resposta sexual, uma masturbação. E aí o que acontece, né, aí eles param no meio do caminho, faz um outro ultrassom e aí vê que a bexiga dela tá enchendo. Ela segue com os trabalhos dela, faz um novo ultrassom antes do orgasmo, tá? E percebe que a bexiga está cheia. Isso para as 9 meninas, certo? Ela segue, finalmente tem orgasmo, tem ejaculação, que as 9 tinham esse fenômeno de ejaculação, né? Então ejeta aquele líquido todo, eles fazem um novo ultrassom e percebem agora que a bexiga está vazia de novo. Ou seja, aquele líquido que sai durante a ejaculação feminina, para essas mulheres que têm o fenômeno da ejaculação feminina, do squirting, é conteúdo vesical, como a gente chama, então é esse líquido que está dentro da bexiga. Poxa, mas não parece xixi, não tem cheiro, não tem cor, não tem nada. Pois é, não parece porque ele foi filtrado muito rápido. Não sei nem se dá para a gente chamar de urina, né? Que é meio que uma água que foi filtrada super rápido ali, ela é ejetada nesse momento na ejaculação por algumas mulheres, não são todas, né? Porque o que precisa é que em algumas mulheres, como nessas 9 do estudo, por exemplo, em todas as que estão ouvindo a gente aí que tem o fenômeno de ejaculação, a bexiga contrai junto no orgasmo, tá? E consegue expulsar esse líquido.
Tá certo? Então o segredo é esse, né? A ejaculação feminina sim existe, mas não vem de glândula nenhuma. Ela é uma contração muito forte da bexiga, né, no músculo detrusor da bexiga durante o orgasmo, como foi demonstrado nesses estudos, que vai expulsar esse líquido, esse conteúdo vesical durante o orgasmo de algumas mulheres. Então não precisa se preocupar, não causa mal nenhum, né? E como se trata de contração de músculo, tanto liso quanto estriado, a fisioterapia pélvica tem algumas ferramentas para ajudar essas mulheres. Se você tem ejaculação feminina e não quer, tem maneiras da gente treinar também para tentar minimizar ou tentar inibir essa ejaculação. E talvez tenham maneiras também de treinar, né? Para a gente conseguir ter a ejaculação feminina. Isso tudo está em pesquisa, está em desenvolvimento ainda. A gente precisa entender melhor por que algumas bexigas contraem e outras não. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham curtido. Esse foi o tema de hoje. Qualquer dúvida, né, vocês escrevem aqui embaixo nos comentários, mandem pra gente está sempre respondendo. E não esqueça aí de se inscrever no canal, tem um botão inscreva-se ali, clica no sininho das notificações que vai chegar para vocês sempre que a gente lançar vídeo novo aqui. Tá certo? Então, um beijo muito grande para cada um de vocês. Cuidem-se muito e até a próxima. Beijão.